Meus irmãos, o título da mensagem é Piedade, quando o Evangelho atinge o coração. Estava pensando sobre esse assunto, tenho um assunto que sempre me chama a atenção, que eu sempre busco diante do Senhor para a minha própria vida. E aí isso me leva, às vezes, a estudar sobre o assunto, a me colocar diante do Senhor. Sempre me impacta quando eu vejo cristãos piedosos. Eu queria compartilhar isso aqui com vocês, esse assunto da Palavra de Deus. Eu queria ler 3 textos da Palavra de Deus, 3 passagens, 3 versículos. Primeiro está lá em Tito 2, Tito capítulo 2, versos 11 e 12. Nós falamos sobre isso no último domingo, sobre até o verso 15. Primeiro texto está lá em Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, que diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Depois, o outro texto está em 1 Timóteo 4, 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. E o último versículo é Salmo 32, verso 6. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas. Meus irmãos, a palavra em comum nessas 3 passagens é piedade. Piedosamente, piedade. Isso chama a nossa atenção, porque muitas vezes nós lemos o texto e não pegamos o sentido principal de que o Senhor quer falar conosco. E essa expressão piedade, nós vamos tentar ver o que é isso. A questão é, meus irmãos, é que nós vivemos numa época de extremos. Alguns valorizam a experiência e desprezam a doutrina. São os místicos. O que importa é a minha experiência. Só que se a tua experiência não tiver fundamento na palavra, joga fora, que é do diabo. Por mais bonita que ela seja, se ela contraria as Escrituras, joga fora. Por outro lado, muitos valorizam o ensino, mas negligenciam o quebrantamento, a vida piedosa. Querem só conhecimento. E nós geralmente oscilamos entre esses 2 extremos. Ou não queremos aprender, somos contrários a estudo, a teologia, o que importa é a minha experiência, o que importa é o meu jeito, o que importa é o que está dentro do meu coração, não interessa o que eu tenho dentro, o que importa é o que está aqui. Esse é um erro. O outro erro é eu apenas encher minha cabeça de conhecimento e ser um crente de cabeça grande e coração pequeno. A verdadeira religião cristã, ela nunca despreza o conhecimento e nem essa experiência pessoal. Ela une as 2 coisas de forma equilibrada. O verdadeiro conhecimento de Deus, a verdadeira teologia, vai produzir um quebrantamento, uma experiência verdadeira. Os cristãos que mais nos impressionam, vamos dizer assim, que Deus trabalhou, não eram igual mármore de granito, tem um conhecimento mais frio, indiferente. Eram pessoas piedosas, quebrantadas por Deus. Não apenas falavam muito bem sobre Deus, mas viviam como Ele. Essa semana passada eu recebi um convite de um amigo lá da minha família, um irmão, que é muito amigo do meu pai, era muito amigo do meu pai há muitos anos, amigo nosso da família também. E ele me mandou uma mensagem, falou: Alexandre, eu estou escrevendo alguns artigos de pessoas, de cristãos piedosos que me quebrantam, que eu admiro, que eu gostaria de escrever algumas coisas sobre eles. Eu queria que você escrevesse uma breve biografia do seu pai, porque ele foi para mim o meu mentor, ele foi para mim, ele dizendo para mim, ele foi para mim, que você sabe o que ele significou para mim,
e como eu via nele um homem piedoso. E eu fiquei muito grato a Deus por ele ter lembrado isso do meu pai. Eles eram muito amigos, ele é um irmão em Cristo, prega o Evangelho também. Mas o que eu fiquei grato foi do que ele falou assim: escreve uma breve biografia do seu pai, você mesmo, eu queria que você escrevesse, porque uma das coisas que eu admirava muito no seu pai é piedade. Então não é só conta como seu pai, conta alguma coisa, mas o aspecto dele ter lembrado isso, e de alguma forma Deus ter usado isso para impactar a vida dele e de outras pessoas. E aí, isso eu já vinho pedindo a Deus para a minha vida, buscando conhecer sobre isso, ver homens de Deus assim também. E muitas vezes, meus irmãos, nós não achamos importante a piedade, nós achamos importante apenas o conhecimento ou a experiência. Qual é o conceito que você tem de um cristão piedoso, ou de um pastor piedoso, de um homem de Deus piedoso? O que você imagina que essa pessoa seja para você falar isso? Você já buscou isso para a sua vida? Você já orou a Deus: Senhor, me faça um cristão piedoso? Você acha isso importante? Ou é algo secundário para algumas pessoas? Você acha que piedade é algo exterior? Eu tenho que ter... Sim, nós podemos produzir uma aparência de piedade. Isso é terrível, isso é hipocrisia. A piedade, ela aparece na nossa vida, mas ela não é algo exterior. Ela não nasce do meu jeito de andar, do meu jeito de ser, da minha fala mansa, do meu aspecto quebrantado. Isso é uma aparência. Tem pessoas que se olham e falam: nossa, essa pessoa parece piedosa, até que você contrarie ela, ou até que você, de alguma forma, mexa alguma coisa no coração dela, chacoalha ali o coração dela, que você vai ver o tanto de impureza pecaminosa que sai dali. Então, a piedade, ela não é uma aparência. Sim, nós percebemos, mas ela sai de um coração. É de alguém que você pode... Sabe aquela água que parece que está limpa na superfície, aí você chacoalha o fundo, você fala: nossa, que sujeira. Essa é a aparência de piedade. O piedoso, quanto mais você chacoalha ele, quanto mais as circunstâncias chacoalham ele, quanto mais as adversidades chacoalham ele, mais você vê a graça de Deus transbordando na vida dele. Não por ele mesmo, por mérito, mas você vê um quebrantamento. É na dificuldade que nós vemos a piedade aparecendo. É quando as coisas não estão indo bem, é quando as coisas estão difíceis, que nós vemos aquelas pessoas: como isso me impacta, como esse irmão é piedoso, como esse irmão ele suporta com paciência, com longanimidade, como o fruto do Espírito aparece na vida desse homem. Nós achamos que piedade é aparência fervorosa, gente agitada, empolgada, ou o oposto disso, semblante triste. A mansidão também a gente acha: que homem manso, ele é quietinho. Pega uma vaga no trânsito dele para você ver, buzina. Vai dar uma exortação nele, você vai ver se ele é manso mesmo. Você vai ver como ele se defende, como a reputação dele para ele é importante. E eu temo, meus irmãos, na minha vida, e temo isso na vida de muitas pessoas, mas pensando, cada um pensa sobre a própria necessidade, que nós possamos saber muito sobre Jesus, falar corretamente sobre Jesus, mas estar vivendo muito distante do que Jesus vivia ou do que Ele quer que nós vivamos. Nós vemos muitas pessoas ensinando. Você pode ter aula com pessoas em seminários, você pode escutar pregações, estudos na internet, que você não tem muito o que corrigir teologicamente. Pregou certo, estudou bem, foi didático. Mas e o coração? E o relacionamento dele com Deus, na família, na igreja? Ele é uma pessoa quebrantada mesmo? Ou ele aprendeu a falar muito bem sobre Jesus, mas vive muito mal? E eu lembro de um livro do Jerry Bridges, que ele ensina que uma vez ele foi aconselhar um casal, e ele falando: irmãos, eu olhava para a biblioteca do jovem casal, do marido, era impressionante, era só livro bom. Ele discursava, ele tinha feito curso para aqui, curso de lá, sabia defender a doutrina, sabia fazer isso, fazia aquilo. Era um atleta espiritual na parte teórica, mas nos relacionamentos, terrível. Vivia pessimamente com a esposa, pessimamente com a sociedade, com a igreja, tinha problema onde ia,
mas na hora de falar, falava irretocavelmente. Sempre discurso, sempre tinha... Aqui estava cheio, mas a parte de viver era um caos na vida dele. E tinha um abismo, ele falava, tem um abismo entre o que ele sabe e o que ele vive. Conhecimento, você fala assim, pô, você podia pregar na minha igreja, você podia montar um curso de teologia na internet. Mas quando você vai conhecer o coração do cara, o relacionamento do cara, é tudo ao contrário. Isso é um perigo para todos nós, valorizarmos o acúmulo de conhecimento. E piedade, meus irmãos, para os gregos isso era uma ofensa. Mas para nós, hoje em dia, nós achamos que até quase que nós precisamos entender que a piedade é uma obra do Espírito no coração do cristão. Não é uma coisa que eu vou aprender. Ninguém vai aprender a ser piedoso no sentido, vamos fazer um curso de piedade aqui. 3 passos para você aprender a ser piedoso. Não tem isso. A piedade, ela nasce de um relacionamento íntimo com Deus, de um coração quebrantado pela palavra, de um relacionamento íntimo com o Senhor. E para mim, meus irmãos, sempre, eu acho que para você também, eu espero, mas as pessoas que eu mais gosto de ler, de estudar, são as que eu sei um pouco sobre a vida dela, sobre como ela era realmente uma pessoa quebrantada. Não apenas que ela passa um conhecimento para você, mas, puxa vida, eu queria viver como essa pessoa, assim, mais próximo. Como Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está falando assim, não fique só escutando o que eu tenho para falar. Eu também estou procurando viver dessa forma que eu tenho ensinado vocês. Isso é piedade. Não é eu ensinar daqui, ou ensinar de uma internet, ou ensinar de um grupo, ou ensinar pessoalmente, mas, ouça o que eu digo, mas não tente viver como eu estou vivendo. Não. A piedade, ela une conhecimento verdadeiro e um coração quebrantado. Eu não quero ser um cristão cheio de conhecimento e um coração vazio do trabalhar de Deus. Eu sei que você também não quer. Eu não quero ser um especialista em teologia e um leigo na prática. Eu não quero falar corretamente, mas viver errado em casa, viver errado na igreja, nos meus relacionamentos. Eu não quero isso. Eu sei que também você não quer. E a solução de muitas pessoas é errada. Ele fala assim, então já que eu não estou vivendo de acordo, então vou parar de estudar a Bíblia. É errado, a conclusão é errada. É eu continuar, mas falar, Senhor, eu tenho feito de forma errada, quebranta o meu coração. Se você se afastar da palavra, meus irmãos, não tem piedade bíblica fora da base bíblica. Não tem piedade sem relacionamento com Deus. Não tem piedade sem teologia correta. Não tem. Não tente ser um cristão quebrantado sem conhecer a palavra. Você não vai ser, porque Deus usa a palavra para nos quebrantar. Então, a solução, já que eu não estou sendo piedoso, então vou parar de estudar. Não, Senhor, eu estou estudando de forma errada. Senhor, quebranta o meu coração. Talvez eu estou estudando com a motivação só de ensinar os outros, só de aprender, só de mostrar meu conhecimento, só de acumular conhecimento. Senhor, por isso que é importante oração junto com o estudo. Uma vez perguntaram para Martinho Lutero, qual que é mais importante, estudar a palavra ou orar? E ele respondeu, qual que é mais importante para um pássaro, asa direita ou esquerda? É as duas. Então, se eu só oro e não estudo a Bíblia, a minha oração tende a ser muito egocêntrica. Eu só vou orar pelo que eu quero, pelo que eu preciso. Eu não entendo as promessas de Deus, não conheço a vontade de Deus, eu fico uma oração infantil. Se eu só estudo e não oro para Deus usar isso, a palavra, para quebrar o meu coração, eu posso virar um crente legalista, cheio de justiça própria para cobrar os outros, para criticar os outros, para ser um fiscal da vida dos outros. Eu aprendo aqui, esse aqui é para esse, isso aqui é para aquele, nossa, esse aqui eu precisava, mas nunca é para mim. Ou então eu quero aprender para poder apenas ensinar, ou seja, eu não preciso mais do Evangelho, eu só preciso do Evangelho para ensinar para os outros. Não. O crente piedoso, ele nunca pensa em aprender para transmitir apenas. Ele pensa em aprender para ser transformado. Senhor, eu preciso disso daqui. Eu preciso ser quebrantado. E piedade, meus irmãos, algumas definições de homens de Deus, que eu peguei aqui. Donald Whitney escreveu... alimentado pelo amor por Deus mediante as disciplinas espirituais,
falando sobre o legado de Jonathan Edwards, ele diz assim: piedade é outra maneira de descrever a santidade, a santificação e a semelhança com Cristo. Piedade é você estar cada vez mais sendo parecido com Cristo. Não apenas falando sobre Ele, mas vivendo. 1 João 2,6 diz que aquele que diz estar em Cristo deve viver como Ele viveu. Ser quebrantado. Eu posso falar muito bem sobre Jesus, você também pode, mas as pessoas olham e falam assim: ele não vive como Jesus. Ele fala bem sobre Jesus, mas ele não vive. Ele não vive como Jesus. John Stott diz assim: as pessoas piedosas são pessoas tementes a Deus. Elas passaram pela impressionante revolução da conversão cristã, deixando de ser centradas em si mesmas para ser centradas em Deus. Então, piedade fala de uma reverência pessoal, meus irmãos. Uma reverência pessoal. João Calvino, estou seguindo algumas definições. Piedade é o desenvolvimento de uma atitude para com Deus. A piedade, ele diz, flui da teologia. Por isso que eu disse, não tem jeito de ser um crente piedoso sem uma teologia correta, sem um conhecimento. Ele diz, a piedade flui da teologia, mas ela inclui uma adoração que é de coração e fé salvadora e temor semelhante a de uma criança. A oração que submete, o amor que reverencia o Senhor. Piedade fala de afeto por Deus, um conhecimento que gera afeto transformado. Conhecimento correto gera afetos transformados. Eu não posso falar de Deus sem estar impactado pela glória de Deus. E nós vemos pessoas falando de Deus de forma fria, como se fala de alguma coisa comum. Indiferente, parece que aquilo não causa impacto na vida dele, e nós corremos risco de sermos cristãos assim, acostumados com o Evangelho, sabe responder, sabe ver 5 sola, sabe ver isso, sabe expressões disso, mas está vivendo errado, não tem amor pelo Senhor, não tem quebrantamento, não se derrama diante de Deus, não chora pelos próprios pecados, não clama a Deus por misericórdia, não examina à luz a vida do Evangelho, vai vivendo e acumulando conhecimento. A verdadeira piedade, diz Calvino, consiste em um sentimento sincero, que ama a Deus como Pai e reverencia Ele como Senhor, que teme ofendê-lo mais do que enfrentar a morte. Os homens mais piedosos que nós estudamos ao longo da história bíblica e a história da igreja eram pessoas que eles tinham mais medo de ofender a Deus do que de morrer. Nós temos mais medo da morte que de ofender a Deus. E ele falou: Senhor, o que eu mais temo é ofender o Senhor com a minha vida, com o meu pecado. Por isso que eles não tinham medo da morte, eles tinham medo de ofender a Deus. Isso é piedade. É você estar com o coração tão quebrantado e falar: Senhor, o pior para mim não é passar pela morte, o pior para mim é pecar contra o Senhor, é estar vivendo afastado do Senhor. É saber e continuar vivendo do mesmo jeito. 3 elementos que constituem uma piedade bíblica. Primeiro é temor a Deus. Temor a Deus é a profunda reverência por quem Deus é. Você conhece a Deus, o Deus das Escrituras, o Deus soberano, provedor, imutável. Eu tenho estudado aqui com alguns irmãos aqui durante a semana sobre os atributos de Deus. Você começa a ver a imutabilidade de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a justiça de Deus. Você começa a ser ganho por essas verdades. Isso vai te humilhando. Depois também vem o temor de Deus. O segundo aspecto da verdadeira piedade é um amor por Deus. Os verdadeiros cristãos tementes a Deus não falam de Deus de forma fria. Eu aprendi sobre Deus, vou falar. Eles falam de uma coisa que transformou o coração deles. Eles têm um amor por Deus que teme ofendê-lo, que teme se afastar dele. E esse temor é Deus mesmo quem coloca no nosso coração. E esse amor no nosso coração é o reflexo do amor dele derramado por nós. Só que nós vamos cultivando isso. E o terceiro aspecto de uma piedade é o desejo por Deus. Temor a Deus, amor por Deus e desejo por Deus. Não é só pelo conhecimento, é desejo pelo próprio Deus. Como Deus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Salmo 119, meus irmãos, verso 165, diz assim: grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Não é os que cumprem a tua lei de forma fria, não é os que pregam sobre a tua lei, mas os que amam a tua palavra.
João 14, 21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, afeto, desejo por Deus. Salmo 42, assim como a corça suspira pelas águas, eu suspiro pelo Senhor, desejo por Deus. Você e eu temos esse desejo por Deus, isso é piedade. Isso é um cristianismo quebrantado, que saiu da cabeça e desceu por todo o corpo, ganhou o coração, que o coração fala de afeto, vontade, emoções, desejos. Agora eu queria trabalhar um pouco, meus irmãos, a diferença entre conhecimento da mente e do coração. Não que um seja errado e outro certo. Nós vamos ver que a Bíblia fala do conhecimento da mente. O problema é que nós costumamos querer separar. Então, para eu ser piedoso, eu não tenho que ter conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu não consigo ser piedoso. Não. Veja só, o conhecimento da mente, todo o conhecimento da palavra de Deus passa pela nossa mente. O Evangelho, Deus ele se revelou por graça a nós e nos deu capacidade de compreender o Evangelho. A pessoa que diz que crê no Evangelho, que crê em Jesus, mas não sabe nada, não compreende nada, ele está obscuro ainda. O conhecimento passa pela mente. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente, com toda a compreensão que Ele nos deu, que Ele se revelou por nós. Paulo fala em Romanos 12 que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Não tem como o Evangelho chegar direto no coração, ele passa pela compreensão. E isso é obra de Deus. O evangelho que a pessoa já quer jogar direto para o coração é o evangelho místico. Só de sentimento, sentimentalismo. Hoje eu estou sentindo. Mas o evangelho verdadeiro, ele passa pela mente. Usar a mente, meus irmãos, não é ser um cristão frio intelectual. Existe diferença. O cristão intelectual, que a gente fala o frio, é aquele que quer estudar sobre Deus. Eu só quero estudar sobre Deus como eu estudo sobre qualquer outra coisa. Eu quero aprender mais um assunto para a minha vida. Isso é intelectualismo. O cristão da mente é aquele que enche a mente dele com a verdade do Evangelho e, ao mesmo tempo, aquilo vai mudando. Por quê, meus irmãos? O que é o arrependimento? É mudança de mente. Não é só de comportamento. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente. A nossa mente ela é renovada, ela é transformada. Nós aprendemos a pensar como Cristo. John Stott, acho que é dele, ou do John MacArthur, me fugiu, um livro que chama Pense Biblicamente. John Stott tem outro livro que chama Crer é Também Pensar, um livreto. Nunca a mente é descartada do Evangelho. Tem muitas pessoas que falam assim, quando você vier cultuar a Deus com a igreja, não esqueça sua mente em casa. Né? Muita gente, alguns pastores já usaram, porque tem gente, eu só quero lá sentir. Não, você vai ter que pensar no Evangelho. O Evangelho vai chegar na sua mente. Você está ouvindo uma verdade agora que está indo primeiro na sua mente, na sua compreensão. Quando você lê a Bíblia, você enche a sua mente com a palavra de Deus. Não tem como nós compreendermos o Evangelho se ele não passar pela nossa mente, porque Deus nos capacita a isso. Romanos 10, 14 diz, como porém invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. A pregação do Evangelho atinge primeiro a nossa mente. Ela renova a nossa mente, ela trabalha os conceitos. Eu aprendo a pensar como Deus. Sabe por quê? Qual é uma das características da vida ímpia? Paulo fala isso em Efésios 2. Vivendo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, da mente. Essa é a vida ímpia. A mente não renovada, ela vive de acordo com o que ela pensa, com o que ela acha certo, com o que ela gosta. E aí Paulo fala que Deus nos deu uma nova mente, que nós temos que levar a nossa mente cativa à palavra de Deus. Pensar nas coisas do alto. Encher a nossa mente com a palavra de Deus. Não tem como nós fugirmos disso. John Stott diz que Deus fez o homem à sua própria imagem. E um dos aspectos mais nobres da semelhança no homem é a capacidade de pensar. Deus nos fez semelhante com a capacidade de pensar, de refletir sobre a palavra dele, refletir sobre a vida. A Bíblia trata isso para nós pensarmos sobre a vida, sobre a vontade de Deus. E ele continua, Paulo não podia admitir nenhuma oração, nenhum culto em que a mente permanecesse estéril ou inativa. Paulo nunca falou, irmãos, esquece a mente, esquece esse negócio de estudar teologia, de Bíblia,
Paulo nunca ensinou isso, a Bíblia nunca ensinou isso. Ao contrário, ele insistiu em todo culto verdadeiro que a mente tem que ser completamente empenhada e dar frutos. Nós temos que aprender a pensar, a ter a nossa mente renovada pela palavra. Um crente piedoso nunca vai ser um crente ignorante do Evangelho. Esqueça isso. Isso aí é misticismo, é sentimentalismo. Eu só quero sentir, só quero ter sensações. Não, você vai ter sensações erradas. Um livro que eu gosto também é do Ricardo Barbosa. Ele diz assim, pensamentos transformados, emoções redimidas. Ele fala, quando nós temos o nosso pensamento transformado pela palavra, nós vamos ter emoções de acordo com esses pensamentos. É uma unidade. Eu vou começar a sentir de modo correto, segundo a palavra, porque o meu pensamento está moldando os meus sentimentos, e não o contrário. Joel Bick diz assim, no entanto, por si mesmo, o conhecimento da mente não é suficiente para nos salvar ou nos tornar santos. O Espírito Santo tem de aplicar a verdade ao coração. O coração é a fonte da qual todas as nossas escolhas e ações fluem, Provérbios 4, 23. Ou seja, é imprescindível, inegociável que nós estudemos, que nós leiamos a palavra, que nós meditemos na palavra. Não tem como um cristão ser salvo sem o Evangelho, não tem como um cristão desenvolver a salvação sem estudar a Bíblia, sem crescer no conhecimento do Senhor pela palavra. Então, se você está negligenciando o estudo da palavra, você está negligenciando o meio que Deus instituiu para você crescer em santidade, para você ser transformado à semelhança dele. E os seus sentimentos vão ser todos errados. Agora, o que o Joel Bick está ensinando é o seguinte, ele está advertindo, apenas conhecer sobre Deus não é suficiente. E aqui ele conta um exemplo muito interessante. Ele diz que um pastor, amigo dele, que teve muita influência na vida dele, uma vez foi numa livraria na Holanda. Esse pastor estava andando pela calçada e entrou numa livraria, e ele tinha escrito um livro, e ele viu que o livro dele estava sendo vendido lá na livraria. Ele falou, eu vou entrar lá para ver o livro, quanto que eles estão vendendo o livro, ficou curioso, entrou. E ele pegou o livro dele mesmo, não falou nada, começou a folhear o livro. O vendedor veio, falou assim, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O senhor conhece o autor desse livro? Eu falei assim, eu acho que sim. Ele falou assim, eu também conheço. Aí ele falou assim, você conhece? Eu falei, conheço. Aí disse que o pastor falou assim, não, você não conhece o autor desse livro. Se você conhecesse, você teria cumprimentado ele quando ele entrou aqui. Eu escrevi esse livro. Aí o cara, não, mas eu conheço, eu já li esse livro, eu sinto como se eu conhecesse. Ele falou assim, não, você conhece o livro, mas você não conhece o autor, você não tem relacionamento com o autor. E esse é o perigo. Eu aprendi algumas coisas sobre Deus, eu leio, mas eu não tenho relacionamento pessoal com Deus. Quantas pessoas acham que conhecem Deus porque leram alguma coisa, porque decoraram algum versículo, porque escutam pregações, mas no final, só Deus sabe daqueles que vão falar assim, Senhor, fizemos tanta coisa em Teu nome, lembra de Mateus 7? Fizemos isso, conhecemos o Senhor. Jesus não fala assim, vocês nunca fizeram nada. Jesus fala assim, apartai-vos de mim que nós nunca tivemos relacionamento. Eu sei quem vocês são, eu sei que vocês não me amam, eu sei que vocês não fizeram nada em meu nome. Vocês fizeram, falaram, mas vocês não têm relacionamento comigo. Infelizmente, nós nos contentamos em saber sobre Jesus, sobre Deus, mas não nos relacionamos, não temos amor e desejo por Ele. Como em Oséias 6,3 diz, prossigamos e conheçamos em conhecer ao Senhor. Para conhecer ao Senhor, eu tenho que conhecer sobre o Senhor que está na Bíblia, Ele se revelou ali. Mas eu posso apenas ficar no conhecimento. Jesus mesmo falou, vocês examinam as Escrituras, mas não me conhecem, não me amam, se recusam a ouvir a mim. É possível que nós estejamos tão vidrados em conhecer teologia, e não tem nada de errado nisso, mas nos tenhamos perdidos, temos com a cabeça cheia de conhecimento, mas uma vida que não é transformada ainda pelo Evangelho. Eu continuo caindo nos mesmos pecados, sendo do mesmo jeito em casa, seja você marido, esposa, filho, patrão, empregado, sua vida não muda em nada, mas na hora que você precisa falar, aí você tem um discurso bonito. Mas na hora que olha, fala, pai, não muda, não muda.
O verdadeiro evangelho nos muda, meus irmãos. A mente precisa ser ganha pelo evangelho. Joel Big diz assim: o conhecimento da mente não é um mal em si mesmo. A maioria dos grandes ministros e líderes cristãos da época da Reforma e da pós-Reforma eram homens altamente educados. Valorizavam a educação completa, mas essa educação tem de ser santificada pelo Espírito para o nosso coração. O conhecimento da mente continua sendo insuficiente para o nosso bem espiritual sem aplicação do Espírito. Por isso que toda vez que nós lermos a palavra e estudarmos, nós precisamos regar esse estudo com oração. Senhor, quebranta o meu coração com essas verdades, Senhor. Eu não quero aprender isso só para aprender mais uma coisa. Só para poder falar que eu já li esse livro. Só para aprender que agora, se alguém me perguntar, eu sei falar. Senhor, eu quero que isso transforme a minha vida. A começar pela minha casa, pelo meu relacionamento com o Senhor. Quanto que você sabe da palavra de Deus? Quanto que você está se parecendo com Jesus? São duas perguntas. O quanto você sabe e o quanto você está se parecendo com Jesus? Quanto que esse conhecimento está transformando a sua e a minha vida? E o segundo tipo de conhecimento que está aliado é o conhecimento do coração, meus irmãos. Quando eu falo conhecimento do coração, não estou falando de coisa mística. O que está no seu coração, o que importa é o que está no seu coração, não. É a verdade que desce para os nossos afetos, vontade. Coração na Bíblia fala de fonte de desejo, vontade, emoção. O tanto que esse conhecimento ganhou a sua e a minha vida realmente, que está mudando os meus afetos, está aumentando o meu amor pelo Senhor, a minha busca pela santidade. Eu estou cada vez mais odiando o pecado, odiando cada vez mais uma vida de aparência. Eu quero realmente viver como Jesus. Eu não quero apenas parecer, eu não quero apenas transparecer alguma coisa. Eu quero, Senhor, que isso transforme a minha vida. Não é nada místico nesse sentido. Ele é objetivo, ele vem pela palavra, passa no coração, pela mente e ganha toda a minha vida. Se a minha mente for pequena do Evangelho, o meu coração vai ser confuso. Se eu não tenho nada do Evangelho na minha mente, se a minha mente não está sendo renovada pelo Evangelho, eu vou ter uma vida confusa, desejos confusos, vontades confusas, mundanas. O conhecimento do coração, meus irmãos, é o Evangelho transformando os meus pensamentos, as minhas vontades, organizando as minhas emoções, me fazendo desejar Cristo cada dia mais. Existe diferença entre eu aprender que um cristão deve ser alegre e eu pregar para vocês, o cristão deve ser alegre. Paulo fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu vou falar aqui que Paulo está ensinando aqui, mas na minha vida eu estou vivendo de forma alegre. Isso é o conhecimento do coração. Ele vê na minha mente, eu não apenas entendi o que Paulo ensina aqui, mas eu falei, Senhor, eu quero essa vida para mim. Eu não estou vivendo assim. Eu estou murmurando, Senhor. Eu estou dependendo de circunstâncias. O conhecimento da mente, ela me traz a verdade. Eu preciso perdoar como Jesus perdoou. E se isso tem sido usado por Deus, quando alguém me ofende, eu vou praticar isso, eu vou perdoar como Jesus perdoou. E não é que eu apenas sei que o crente tem que ser alegre. Todo mundo aqui sabe. Mas quantas vezes eu me vejo no meu coração e falo, Senhor, eu não estou com o coração desfrutando disso que eu sei aqui. Eu sei que Deus é providente, eu sei que Deus é o meu pastor e nada me faltará, Senhor. Mas acaba o gás, eu fico desorientado. E eu já fico, tá vendo? As coisas acontecem comigo. Mas, Senhor, é aquilo que eu sei. Me ensina a confiar no Senhor, me quebranta, Senhor. Quebranta o meu coração, me ensina a confiar na Tua providência, no Teu amor. Meus irmãos, todos nós aqui temos palavras boas para aconselhar uns aos outros na teoria. Mas eu quero que nós cheguemos num ponto que as pessoas falam assim, a sua vida está de acordo com aquilo que você me aconselha. Eu sei que você tem a mesma dificuldade que eu. E nas pessoas piedosas a gente vê isso. Ele fala com mansidão, porque ele sabe da indignidade dele, ele sabe que nada é fruto dele, ele nunca fala de forma dar de dedo em você, porque ele sabe. O piedoso nunca é autoconfiante, nunca é orgulhoso, nunca é justiceiro. A pessoa vem falar com você, mas também você não está lendo, mas também você não vai na igreja.
Ou seja, eu vou, você não vai. Esse não é o piedoso. O piedoso falou, irmão, eu luto com a mesma dificuldade que você. Só que nós não podemos negligenciar, nós precisamos do Evangelho. Hoje eu estava dando aula ali sobre os cursos de dos novos membros, e estava falando de nós permanecermos em Cristo. No capítulo 15 de João, por mais de 11, 12 vezes, Jesus fala, permanecer em mim, permanecer em mim, permanecer em mim. Isso é piedade, permanecer mergulhado na palavra, no Senhor. Um crente que tem um conhecimento do coração, meus irmãos, é quando o pecado torna um fardo insuportável, um mal detestável. Eu sei que isso é pecado, mas eu continuo fazendo. Eu sei que não pode falar mal, mas na primeira oportunidade eu falo. Eu sei que não pode ter inveja, eu sei, a inveja é um pecado. Jesus fala lá com um dos pecados capitais de Provérbios, sei, mas vive com inveja dos outros e não confessa. Então a piedade, ela faz, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei bastante coisa e eu quero continuar sabendo. Eu preciso aprender, Senhor, mas tem misericórdia do meu coração que está tão longe, tem um abismo entre o que eu sei e o que eu vivo. Eu não quero isso, Senhor. Veja o que Paulo fala em 1 Timóteo 4,7, ele diz lá, exercita-te pessoalmente na piedade. É um exercício, meus irmãos. Exercício. Você sabe o que é exercício? Não é o dia que você está afim. É aquilo que você faz por você ter entendido que é uma ordem de Deus, que é vontade dEle, e você fala, Senhor, eu preciso me exercitar na piedade, pessoalmente, ou seja, individualmente. Busque no Senhor, Senhor, me dê um coração quebrantado. Isaías 57,15 diz assim, Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Isso é piedade. Um coração que não tem justiça própria, que não está para se defender, que não está para se engrandecer diante dos outros, que não está para se ensoberbecer, mas que é quebrantado. Como Paulo, meus irmãos. Paulo começou falando que era o menor de todos os santos, o menor dos apóstolos, o menor de todos os santos, e chegou no maior dos pecadores. Ele não estava falando isso aí, um discurso bonito, que frase de efeito, também vou usar para mim, mas eu não tenho essa consciência profunda que Paulo tinha. Ora a Deus para que eu tenha, então não adianta eu ficar usando. Eu vou orar esse versículo. Falou, Senhor, eu quero que essa verdade seja para mim. Paulo não falou uma frase de efeito para postar no Instagram. Paulo falou assim, eu tenho consciência de que eu sou o maior dos pecadores. Mas Paulo, o que você aprontou? Não, eu não aprontei nada, eu só tenho essa consciência. Porque quanto mais eu cresço em santidade, em piedade, mais eu cresço mais eu me sinto humilhado diante do Senhor. E Paulo era quebrantado. Então, piedade é dedique-se a praticar a palavra de Deus. Exercita-te na piedade. Como Tiago fala, não seja apenas um ouvinte, mas um praticante. Senhor, o que eu estou estudando aqui? Por exemplo, eu posso estar aprendendo, eu posso estar estudando sobre piedade, você também, e não estar desejando isso para a minha vida. Eu só quero aprender sobre piedade, porque eu acho um assunto bonito, importante. Não. Eu quero ser um crente piedoso, eu quero olhar exemplo que o Senhor foi tão gracioso com algumas pessoas que foram tão quebrantadas, Senhor, eu confio na Tua graça, me faça ser um crente também piedoso. Eu não quero aprender para ensinar, aprender para postar, aprender para ganhar uma discussão, eu quero aprender para ser quebrantado diante de Deus, para ser humilhado diante de Deus, para viver mais próximo do que Deus quer que eu viva. E nós exercitamos em tantas coisas, meus irmãos. Para aquilo que nós damos valor, nós exercitamos para tantas coisas. O cara acorda de madrugada, faz exercício, corta o açúcar, corta o glúten, corta não sei o quê, mas não mortifica o pecado. Por isso que Paulo fala aqui, o exercício físico é para de pouco proveito. Não é que você não tem que fazer, mas visando a eternidade, ele é pouco proveito, pouco proveitoso. E a piedade, ele diz aqui, verso 8, o exercício físico é para pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. E a gente exercita muito mais para o corpo do que na piedade. Ele diz, a verdade, tudo é proveitoso. Por quê? Porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de vir. Ou seja, a piedade nos transforma agora e nos torna um crente mais preparados para a eternidade, mais quebrantados. E a gente está disposto a pagar o preço tão caro por coisas de saúde, e nós precisamos cuidar da saúde. Uma coisa não exclui a outra, é questão de importância.
Eu sempre me impressiono, às vezes, quando você passa de manhã, chovendo, o cara vai na academia, vai correr, vai fazer isso, pode estar frio. Para vir na igreja, ele olha o tempo. Aí, parece que tem nuvem, hein? É esse tipo de valor que a gente dá. Ah, está frio, está chuva, está calor. Mas para fazer o que a gente ama, a gente vai. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar 45 graus, eu vou. Pode estar chovendo, eu vou. Exercita-te fisicamente. Mas para a piedade, para ser quebrantado, para crescer na graça, é cada coisa, cada desculpa que Deus deve olhar. Fala, misericórdia do Senhor. É que Ele é misericordioso, né? Fala assim, e a gente não está exercitando. Thomas Watson diz assim, quão rara é a piedade? Ela não é algo vago ou vaidoso, mas é sólido e capaz de ocupar o coração. A piedade consiste em uma harmonia precisa entre os princípios e práticas santas. Por isso que não tem piedade sem um conhecimento da palavra. Mas é uma harmonia. À medida que eu vou conhecendo o próprio Deus, aquilo vai me transformando, vai me parecendo com Ele, vai me quebrantando. Até que Paulo fala, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, eu não vivo por mim mesmo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se doou e se deu por mim. Gálatas 2:20. Isso é quebrantamento, meus irmãos, isso é piedade. Eu estou vivendo, mas a vida que eu vivo é Cristo vivendo em mim. Eu estou cada dia mais parecendo com Ele. Mas Paulo não estava satisfeito com ele. Paulo estava satisfeito com o trabalhar de Deus. O crente piedoso nunca, já está bom, isso é o tanto que eu sei, eu já li 3 livros só esse ano. Não é meta, meus irmãos. Não é meta, é quebrantamento. E aí, esse puritano, Thomas Watson, diz assim, cristão, aspire à piedade, essa é uma ambição legítima. Coloque-se diante do Senhor, Senhor, me dê esse quebrantamento. Me dê esse quebrantamento. Aspire as características dos santos, até que o Evangelho, até que a vida de Cristo seja estampada na sua alma, não só na sua fala, mas que as pessoas possam olhar e falar assim, o que ele fala, ele vive de acordo com aquilo. Claro que piedade não é perfeição, meus irmãos, é quebrantamento. Quando eu peco, quando eu me afasto, Senhor, eu estou trocando os valores, Senhor. Eu estou me dedicando a tantas coisas deste mundo passageiro e o que é mais importante, eu estou negligenciando. Senhor, me traga para o trilho novamente, tem misericórdia de mim. O homem piedoso ama a palavra, ama a oração, ama a meditação, ama estar com a igreja, luta contra o pecado. Por vezes ele falha, ele desanima, mas ele deseja isso, porque Deus coloca esse desejo no nosso coração. Ele não se contenta em apenas, eu já sei, já está bom, já fui no culto, já ouvi uma pregação. Ele quer mais, o desejo dele por Deus. Lembra que Davi fala no Salmo 42? A minha alma anseia pelo Senhor. Quem de vocês fala assim, já está bom com o dinheiro que eu tenho? A gente sempre está querendo mais, ansiando, eu já tenho, agora eu preciso trocar, eu preciso mais uma casa, eu preciso mais um carro. Pensa esse anseio por Deus, eu preciso amar mais a Deus. Não, mas não está bom o tanto que eu amo a Deus. Não, mas eu já fui no culto de manhã. Senhor, que privilégio poder ir à noite também. Que privilégio poder ir no grupo da casa na quinta-feira. Que privilégio vir na reunião de oração. Senhor, eu quero isso. Estar com o Senhor, estar com o teu povo. Isso é anseio por Deus. Não só no domingo, mas no meu dia. Senhor, eu já li a Bíblia de manhã, ufa, agora posso ficar o dia inteiro sem ler. Senhor, na próxima oportunidade eu quero ler de novo. Eu quero orar mais uma vez. Eu não cumpri um ritual, já li, já orei, agora estou livre. Senhor, eu quero estar em constante comunhão com o Senhor. Esse é um anseio por Deus que nós temos para as coisas naturais. O alvo da teologia não é produzir especialista religioso. Aquele cara que tem resposta para tudo, parece o site GPT. Mas não vive, é artificial. O propósito da verdadeira teologia é nos dar conhecimento para que nós mesmos, pela graça de Deus, sejamos quebrantados. Eu quero viver, eu preciso viver assim. Características da piedade, meus irmãos, ela é real, não é uma fantasia, não é uma ilusão, não é uma coisa que isso não é para mim. Isso não é para mim. Isso aí foi lá para John MacArthur, isso aí foi para o Piper, isso não é para mim. Não, é para todos nós. O que Paulo está falando, exercita-te na piedade, está falando para Timóteo, está falando para mim e para você.
Não é para uma classe de pessoas, é para todos os crentes. Ela é real, não é algo subjetivo, é algo vivido, transformador. Agora, fingir a piedade é hipocrisia, é pecado. Por isso que nós temos que falar, Senhor, me dê uma piedade verdadeira. Olha essa frase, meus irmãos, de Thomas Watson. O hipócrita engana os outros enquanto vive, mas engana a si mesmo quando morre. Você pensa, você e eu podemos estar enganando as pessoas com a falsa piedade. Nossa, aquele cara, nossa, pai, todo dia ele fala do Evangelho, todo dia não sei o quê, mas Deus sabe no coração se eu e você estamos realmente buscando isso para nós. E o dia que morrer, não vai ter jeito mais de enganar ninguém, nós vamos ver que nós estávamos enganados. Isso é hipocrisia. Que Deus nos livre disso, pela graça dele. A falsa piedade pode arrancar elogios dos homens. As pessoas podem falar, nossa, eu queria ser como essa pessoa. Mas não tem a aprovação de Deus. Porque Deus sabe do nosso coração. Nós estamos vivendo o quê? Para impressionar as pessoas ou para glorificar a Deus? A sua vida e a minha vida pode impactar a vida de alguém. Vidas de outras pessoas nos impactam também. Não é questão que ele está sendo hipócrita, porque impactou a hipocrisia, não. É que ele não está fazendo para isso. Deus usa pessoas para nos impactar, mas não é a nossa finalidade. Segundo aspecto da característica da piedade verdadeira, ela é intrínseca, ou seja, ela reside lá no coração, lá dentro. Não é forma de... Claro que ela vai aparecer na minha vida. Não adianta eu falar que eu sou piedoso e vivo como ímpio. Não adianta eu falar que eu sou crente e vivo como ímpio. Aparece, mas ela nasce lá dentro. Ela está enraizada num coração quebrantado, não numa tradição religiosa, não em usos e costumes, não numa cara mansa, não que anda com a Bíblia debaixo do braço com a cara de piedoso, fala manso. Mas você vai ver por dentro ali é um turbilhão de... O coração não está ganho. Deus nos livre disso também. Ela é sobrenatural no sentido de que ela é obra de Deus, não é fabricada. Você não vai conseguir fabricar piedade verdadeira, nem eu. Ela nasce do nosso relacionamento com o Senhor. Se eu me afasto da palavra, eu vou começar a ser tendente a fabricar uma piedade. Eu não quero que as pessoas descubram, então eu vou inventar um jeito aqui das pessoas me verem assim. Misericórdia, meus irmãos, Deus é aquele que sonda os nossos corações. A piedade é uma obra do Espírito na vida do cristão, não é uma técnica. Ela é permanente, ou seja, ela não aparece só aqui no culto. Ela aparece na hora que nós estamos acessando a internet, na hora que nós estamos estudando, nos divertindo, trabalhando, no trânsito, relacionando com os ímpios, relacionando com o crente, quando alguém te contraria, quando alguém rouba a tua vaga no trânsito, quando alguém ofende você, quando alguém te traz uma chance de um lucro desonesto. Se você tem sido quebrantado, você fala, Senhor, eu vivo na tua presença, eu não quero isso. Ela é permanente, aonde vai, porque ela está dentro do coração, ela não depende do lugar. Aqui eu sou um crente piedoso, todo mundo, mas lá, se me encontrar segunda-feira, vai ver outra pessoa, mas e daí? Então, que Deus também nos livre disso. A piedade é uma coisa fixa. Existe diferença entre uma estaca e uma árvore. A estaca foi colocada ali artificialmente. Uma árvore, ela recebe vida. A piedade verdadeira é como uma árvore, que ela gera frutos. Ela recebe a seiva do Senhor. Não é algo fabricado que eu coloquei ali. Agora, essas são características da verdadeira piedade. E da falsa piedade? É a pessoa que serve a Deus com objetivo ímpio, por dinheiro, por sucesso, por benefícios, por interesses pessoais. Ele finge alguma coisa para ver se Deus dá em troca. Para ter recompensas terrenas entre as pessoas. Então você está precisando de alguma coisa, você vai fabricar alguma aparência de piedade para as pessoas te darem oportunidade de emprego, de relacionamento. É sempre com objetivo pessoal e egoísta, por recompensa ou por autossatisfação. Eu quero ser visto como alguém piedoso porque eu quero ser respeitado como... Objetivo ímpio. Eu quero que as pessoas me vejam e falem, aquele ali é piedoso, olha o tanto que ele estuda, olha o tanto que ele sabe, olha o tanto que não sei o quê, olha o tanto de curso que ele fez. Autossatisfação, isso é pecado, egoísmo. A piedade é falsa quando ela condena pecado nos outros, mas cultiva os seus próprios, não confessa, não se arrepende, não luta contra os próprios pecados. Só dá de dedo no pecado dos outros. Esse é o falso piedoso.
Agora, quando ele enxerga o pecado dele, fala, Senhor, se não é a tua graça, eu fazia muito pior do que isso. O Senhor sabe. E não é questão de contar vantagem. Eu sou pior que você até para pecar. Não é isso. Ele fala, Senhor, eu sei que meu coração é uma fábrica de ídolos. Eu sei que meu coração, sem a tua graça, é desesperadamente corrupto. Isso tira qualquer aspecto. Para terminarmos, meus irmãos, características de uma pessoa piedosa. Ela tem conhecimento da palavra do Senhor. Não perca isso. Não tem jeito de sermos piedosos sem conhecer ao Senhor e a palavra dele. Não tem. A piedade, ela vem com a base do conhecimento da palavra, firmado na palavra, quando a palavra quebranta o nosso coração. João 6,69 diz, nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Israel. Crer, conhecer, relacionar que Deus é santo, amá-lo. Segunda coisa, a pessoa piedosa, ela tem um conhecimento vivo e não apenas teórico. Salmo 119, 93 diz assim, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que tem me dado vida. Não é um conhecimento apenas teórico, mas, Senhor, os teus preceitos me dão vida. A tua palavra gera vida em mim. Não é eu sei sobre a tua palavra, eu dependo dela. É através dela que o Senhor se revela a mim. É através dela que eu tenho vigor espiritual. A ponto de alguns homens de Deus do passado, George Miller, se eu não me engano, diz assim, eu considero perdido o dia que eu não meditei na tua palavra. Meus irmãos, isso é um crente piedoso. Um dia perdido para nós é um dia que nós não tivemos lucro, o dia que o cara falou que ia comprar um negócio não comprou, o dia que... Esse é para... hoje eu tive um dia perdido. Não deu certo aquele negócio. Para o crente piedoso, falou, Senhor, deu certo o negócio, mas eu não meditei na tua palavra, não pensei na tua volta, vivi como um ímpio. Isso foi um dia perdido. O conhecimento bíblico, na mão de um homem natural, diz, é como uma tocha na mão de um homem morto. O conhecimento bíblico, na mão de um homem natural, que não crê no Evangelho, é uma tocha na mão de um homem morto. Mas o verdadeiro conhecimento vivifica. Não apenas brilha pela iluminação, mas arde no coração de amor pelo Senhor. Você tem amor por Cristo, você deseja. Sabe por quê, meus irmãos? Paulo diz assim, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Você já pensou a pessoa falar isso diante de Deus, sendo uma realidade? Salmo 63, 3 diz que a tua graça é melhor que a vida. Nós idolatramos a vida, estar vivo. É uma bênção de Deus. Mas o piedoso fala, Senhor, se viver longe do Senhor, eu não quero. Eu não idolatro a vida, eu quero a tua graça na minha vida. E eu prefiro estar eternamente com o Senhor. Por isso que aqueles homens piedosos, quando chegava na hora da morte, a face dele, em vez de ficar desesperada, brilha. Você lê sobre a vida de Estevão? O céu descortina. A pessoa fala assim, eu estou desesperadamente com vontade de encontrar o Senhor. Você já teve diante de alguém que está falecendo, que não crê no Senhor, e de alguém que crê? Mas nos últimos instantes, eu já tive, nas duas situações. É completamente diferente. A pessoa olha e fala assim, eu sei que eu vou encontrar com o meu Salvador. Eu sei. E a outra pessoa fala assim, eu estou perdendo tudo, eu não quero, me tira daqui, eu não quero. Eu quero que Deus faça isso no meu coração, um desejo por viver debaixo da graça de Deus, para quando chegar o dia da minha morte, eu desejo estar com Cristo. Isso é obra da graça. A piedade verdadeira é um conhecimento aplicado, como Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei apenas sobre o meu Redentor, eu sei que Ele vive. Ele é meu Deus que é vivo, eu relaciono com Ele. Antes eu te conheci só de ouvir falar, agora de contigo andar. A piedade verdadeira é movida pela fé no Filho de Deus, não é mística, não é no ar. É na fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, que se revelou como Deus encarnado. A verdadeira piedade, o verdadeiro crente piedoso é inflamado pelo amor a Deus, meus irmãos. Salmo 119, verso 97, o salmista diz assim, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Se você pegar o Salmo 119, que é um do próximo que eu vou estudar com os irmãos, se Deus permitir,
eu fico impressionado de ver como eles declaram amor pela palavra e pelo Senhor. Não é assim, o tanto que eu sei do Senhor, o tanto que Senhor, eu desejo, Senhor, eu te amo, eu amo os teus preceitos. Jesus fala isso. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando, se vocês guardarem a minha palavra. Desejo por Deus, Deus mesmo faz isso. A fé e o amor são dois eixos em torno dos quais gira o verdadeiro cristianismo. Fé e amor. Você deseja a Deus, meus irmãos? Será que eu desejo a Deus como eu deveria? Não. E eu tenho que falar, Senhor, aumenta o meu desejo pelo Senhor, meu amor pelo Senhor. Não por saber mais. Porque se o amor correto for corrigido, todo o resto vai ser corrigido. O meu amor pela igreja, o meu amor pelas coisas legítimas, porque tudo parte desse tronco verdadeiro. Se você quer amar melhor a sua família, desenvolva o seu amor melhor por Deus. Se você quer amar melhor a igreja, Senhor, faz com que eu te ame mais, porque esse amor corrige todos os nossos afetos. É através desse amor. Meus irmãos, a Bíblia nunca separou doutrina e devoção, conhecimento e piedade, verdade e santidade. Elas andam juntas. É nós que tentamos separar uma coisa da outra. O verdadeiro conhecimento da palavra, o verdadeiro conhecimento da palavra, nos leva a amar o Senhor. E que a nossa oração seja, Senhor, me dê um amor pelo Senhor, quebranta o meu coração, o meu, Alexandre, e ore assim pela sua vida. Senhor, me dê um zelo pelo Senhor, que desejar o Senhor, de acordar e falar, Senhor, o Senhor podia voltar hoje. Eu queria estar com o Senhor hoje. Não é porque eu não amo mais ninguém dessa terra, é porque o meu amor pelo Senhor tem crescido. Não é fuga da realidade apenas, é porque eu quero estar com o Senhor. Senhor, me dê um amor pela Tua palavra, que eu ame mais a Tua palavra, meditar na Tua palavra, que não seja um fardo. Tem que ler a Bíblia, se não leu, alguém vai me perguntar, eu não li. Que eu tenha amor pela Tua palavra, a ponto de eu olhar para ela e falar, Senhor, assim que puder eu vou ler de novo. Assim que eu tiver um tempo, eu vou meditar mais. Porque eu preciso disso. Eu preciso disso. A verdadeira teologia não termina na cabeça, ela desce no coração, transforma a vida e produz piedade para a glória de Deus.